Fale para a pessoa que está do seu lado, que trouxe a Bíblia. Eu tenho certeza que essa pessoa trouxe a Bíblia. Fale, vai abrir em João, capítulo 11, versículo 38, né? Como a irmã falou, meu nome é Breno, eu sou casado, sou pai e, pela graça de Deus, sou servo deste grupo de oração. E o Senhor, né, chamou hoje a estar aqui, trazendo essa palavra, né? Se creres, verás a glória de Deus. O irmão aí que está do seu lado já achou a palavra, João 11, versículo 38. João 11, 38. Vamos lá. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixa e o rosto coberto por um sudário. Ordenou-lhe então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Irmãos, o capítulo 11 de João vai narrar para nós a história de Marta, Maria e Lázaro. Aqui, esse capítulo 11, é um capítulo no qual Deus expressa o seu amor misericordioso para conosco, para o ser humano. Então, em todo o contexto aqui do capítulo 11, né, Jesus sai para uma viagem e aí ele sabia que Lázaro estava doente. Lázaro estava doente. E aí agravou-se a situação de Lázaro. E a sua irmã Marta manda avisar Jesus: a coisa aqui piorou. Lázaro não está bom não. E aí Jesus, mesmo sabendo que Lázaro estava numa situação complicadíssima, já praticamente com o pé na cova, Jesus demorou 4 dias para voltar a Betânia. E nesse período aí, Jesus é informado que Lázaro morreu. E tomado assim de todo aquele desespero, né, quando a pessoa vai contar que um outro morreu, mas Jesus acalmou: calma-se, Lázaro apenas dorme. Lázaro está dormindo. E aí Jesus chega, né, a Betânia 4 dias depois. E aí Marta ainda questiona ele: o senhor demorou, por que o senhor não veio antes? E Jesus acalma o coração dela: ele apenas dorme. E aí Jesus vai até o local onde sepultaram, né, Lázaro. E tem uma coisa interessante, que lá na época de Jesus, as pessoas elas só eram enterradas após o 4º dia de falecimento. Antes disso, eles eram colocados numa gruta, né, tampavam ali com a pedra. Quando começava a feder, enterrava, que era para não correr o risco de enterrar uma pessoa, e a pessoa ainda está em um processo ali, né? A pessoa lá enterrada, a corda lá dentro, debaixo da terra, se o desespero. Então era colocado lá em um sepulcro, tampado ali com a pedra, porque se acontecesse daquela pessoa voltar à vida, ou nem estava morta ainda, né, ela conseguia sair e pedir ajuda. Então, no 4º dia, quando Jesus chegou, Lázaro já estava fedendo, ou seja, Lázaro realmente estava morto. Tanto que quando Jesus pede para retirar a pedra, Marta fala: não, Senhor, não precisa tirar não, porque já está fedendo demais. E aí Jesus diz o que para ela? O que eu te disse? Se creres, verás a glória de Deus. E aí, meus irmãos, essa ressurreição aqui de Lázaro, segundo a teologia,
é para nos mostrar o que acontecerá com cada um de nós. Tem 2 pontos para nos mostrar. Esse que vai acontecer conosco a mesma coisa. Um dia nós ressuscitaremos na glória de Deus. Lá no último dia nós vamos ressuscitar. Essa é a nossa fé. A gente professa isso no credo, né? Creio na ressurreição. Então essa ressurreição de Lázaro é para nos afirmar que um dia nós ressuscitaremos. E para aquele povo que estava ali, era para que aquele povo acreditasse que Jesus era o enviado do Pai. Por isso que ele fez essa oração. Senhor, para que esse povo que está aqui ao meu redor veja que foi tu que me enviastes. E aí Jesus ordena, retira uma pedra e Jesus chama: Lázaro, saia para fora. E aí Lázaro ressurge ali envolto em faixas. Ou seja, a glória do Senhor se manifesta na vida de Lázaro e na vida de Marta, de Maria, de toda aquela família, de toda aquela comunidade ali de Betânia. Irmãos, esse mesmo Jesus que ordenou para Lázaro: saia para fora, e a vida veio sobre ele, é o mesmo Jesus que está sempre conosco, todos os dias. E como nós clamamos aqui, nesse momento de oração, o Espírito Santo, que é Ele que dá a vida, vem também e age poderosamente no meio de nós. Só que, se creres, verás a glória de Deus. E aqui também tem um outro verbo que nós precisamos trabalhar conosco: se queres. Se queres, verás a glória de Deus. Por que o querer? Porque Deus, ele não invade. O que diz lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, entrarei e cearei contigo. Mas se não abrir, o Senhor vai continuar lá na porta, esperando por cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, se você quiser, você também verá a glória de Deus. E quando nós vemos esse querer, lá em Mateus 8, capítulo 8, de 1 a 3, nós vemos a cura do leproso. O leproso vê Jesus e fala o que para ele? Senhor, se queres, pode me curar. Jesus responde o que? Eu quero ser curado. Então, naquele exato momento ali, a lepra some daquele homem. E naquela época, uma pessoa leprosa era uma pessoa excluída da sociedade e também da igreja, da vida religiosa. Ou seja, era uma pessoa morta-viva. Não servia ali para nada, era totalmente excluído de tudo e de todos, até da família. Vivia isolado lá como eremita. E Jesus cura aquele homem. Jesus quis curar aquele homem. E aí nós vemos que a glória de Deus também se manifesta pelo querer. Outro texto que narra para nós é João, capítulo 5, que é a cura do paralítico, lá do tanque de Betesda, bem conhecido de todos nós. Jesus vê a situação ali daquele homem e é Jesus que pergunta: queres ser curado? Parece até uma pergunta assim meio óbvia, né? O homem está ali há 38 anos e Jesus pergunta: tu quer ser curado? E quando a gente vai estudar, né, isso a fundo, por que Jesus pergunta àquele homem se ele quer ser curado? Primeiro, a resposta de fé. Se ele fala que não, não, mas se ele fala que sim, é porque ele crê que aquele homem pode realmente curar ele, que a graça de Deus pode realmente vir a atingir ele. Também o respeito à liberdade humana. Deus nos criou e nos deu o livre arbítrio. Então ele poderia falar: não, eu quero continuar aqui na mesma. E ele responde para Jesus. Ele não responde que ele quer ser curado. Ele fala o quê? Não, Senhor, eu já estou há tanto tempo aqui, não tem ninguém que me coloque lá no tanque quando o anjo toca. Mas Jesus responde o quê? Levanta-te, toma teu leito e anda. Ele é curado. Outro ponto que Jesus pergunta:
se ele quer ser curado. Porque, infelizmente, irmãos, tem pessoas que querem ficar na enfermidade. Tem pessoas que não querem ser curados. Porque o ser curado tira a pessoa do comodismo, da vida, da zona de conforto, até mesmo de ser o centro das atenções dentro da família. Porque se cura, então as atenções já não voltam mais para ela. E tem pessoas que são tão carentes que usam da enfermidade para atrair a atenção das pessoas. E isso é uma realidade. E é muito triste. Quando a gente pega casos assim, atendimentos de momento, né, de oração por cura e libertação, né, e que você vê que a pessoa, você está ali, ora, mas a pessoa não abre o coração e o Senhor vai dar uma palavra de ciência como essa. E aí você chega e pergunta para a pessoa: você quer ser curado, minha irmã? Você quer que Jesus te cura? E tem pessoas que não respondem. Já teve caso de eu escutar, eu estava fazendo um atendimento junto com o padre, e a pessoa falou que não queria ser curada da depressão. Justamente porque se ela fosse curada, o marido, as filhas, não ia mais paparicar ela. Isso aí foi muito triste. Então a gente rezou, ela não queria, né? Ela deu essa resposta, pediu oração, mas ela no fundo não quis. E aí a glória de Deus não age. Então, irmãos, nós temos aqui dois passos de fé para ver a glória de Deus. Um é querer e o outro é crer, que é o que diz hoje o nosso tema: se creres, verás a glória de Deus. Então tem uma condição aqui: para que eu veja a glória de Deus, eu tenho que crer. E se eu creio, Deus vai agir. Jesus também disse: se você crer, do seu interior manarão rios de água viva. Então, se eu creio, o milagre acontece, a cura acontece, a graça na minha família acontece, uma libertação acontece, a mudança de vida acontece, porque eu coloquei a minha confiança no Senhor. Eu tenho plena fé, plena confiança de que Ele sempre vai fazer mais e mais na minha vida. Então, tem essa condição para a gente ver a glória dEle se manifestar em nosso meio, assim como se manifestou na vida de Lázaro, de Marta, de Maria, em toda aquela comunidade de Betânia. Tinha que crer. Se crer, verás a glória de Deus. E tem outra coisa que às vezes a gente confunde muito: acreditar não é crer. Acreditar não é crer. Acreditar, até o demônio ele acredita. Crer é diferente. Crer, eu creio antes mesmo de eu ver a graça acontecer. Eu creio que o Senhor vai fazer antes ainda de acontecer. Eu creio que a minha família será restaurada. Eu creio que eu vou ser liberto de um vício, de um pecado. Eu creio que eu vou ser curado de uma enfermidade. Crer. Crer que a nossa casa, que a nossa família, que os nossos um dia estarão conosco aqui no grupo de oração. Eu creio. Um dia isso vai acontecer. Um dia isso vai acontecer. Tanto que eu já até escrevi no fundo da minha Bíblia há mais de 15 anos: Senhor, eu creio que eu verei toda a minha família num grupo de oração. Pode demorar 20, 30 anos, vai acontecer. Pode demorar até que eu morra, mas lá do céu eu contemplo essa glória aqui. Eu só preciso crer, acreditar que a glória do Senhor vai manifestar. Só que, irmãos, às vezes a gente tem uma lógica assim de: vou pedir algo a Deus, uma determinada, né, cura, uma libertação, algum pedido especial para o Senhor. Eu pego e faço esse pedido, né, e aí falo: será que o Senhor vai me conceder essa graça? Faço a novena, né? Agora teve a novena de Santa Rita, das causas impossíveis. Fiz a novena: oh meu Deus, será que o Senhor vai me alcançar? Fica parecendo aquele memezinho velho chato. Você pede uma coisa ao Senhor e fala: será que o Senhor vai me acontecer, vai me conceder isso? Será que vai? Ave Maria. Se você pediu, se você pede com fé e confiança, pronto. Confie plenamente que o Senhor vai agir. A glória dele vai manifestar. E às vezes a gente fica querendo colocar: eu acho que não vai dar certo não. Eu acho que não vai dar certo não. Será mesmo que isso vai acontecer? Porque nós não cremos completamente que o Senhor pode agir dentro de nós.
E aí, quando nós pegamos aqui esse contexto bíblico e trazemos para a nossa vida, qual pedra que o Senhor precisa remover na nossa vida? O Senhor ordenou àqueles homens: retire a pedra. E muitas vezes a glória do Senhor não se manifesta em nossas vidas, porque nós também não queremos retirar as pedras dos nossos caminhos, as pedras dos nossos corações. Aí a pedra do pecado, do egoísmo, da mágoa, do rancor, da infidelidade, da falta de perseverança. Qual é a pedra que o Senhor precisa remover de nossa vida para que a glória dele aconteça, para que a glória dele se manifeste em nosso meio? Todo mundo aqui sabe qual é a pedra. A gente sempre tem uma pedra que às vezes cai aqui dentro do sapato, você está andando, a pedra está ali incomodando. Todos nós aqui sabemos, todos nós temos, e onde nós precisamos ter a nossa plena confiança e fé de falar: Senhor, remove esta pedra. E às vezes essa pedra que está impedindo, também a gente vê o agir dele no meio de nós. E onde o Senhor quer remover essa pedra e falar: Rose, saia para fora. Eliane, saia para fora. Tanta gente que fica presa dentro de si, presa no comodismo, na vida que leva, no pecado, na mesmice, também na sem-vergonhice, não muda de vida, vem para a igreja toda semana, todo domingo, vem para o grupo de oração toda segunda, mas não dá um passo de fé. É onde o Senhor vem hoje e fala: remove essa pedra. Ei, meu filho, saia para fora, vem ver a glória que o meu Pai tem para você. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. A cada dia a gente precisa, né, fazer o nosso exame de consciência, a nossa reflexão do dia e perguntar: Senhor, qual é a pedra que eu preciso tirar da minha vida? Até também se eu sou uma pedra de tropeço na vida do irmão, porque às vezes acontece da gente ser pedra de tropeço na vida do irmão. Aí às vezes o irmão não progride porque eu estou sempre ali atrapalhando a vida dele, ou também dentro da nossa família. Porque, irmãos, eu sempre falo isso para os irmãos. Antes, quando eu era casado, quando eu não era casado, eu pagava muita língua, porque eu só vivia em coisa de igreja. Não, você vai casar, você vai ver como é que é. E depois que a gente casa, a gente às vezes quer até estar demais em coisas da igreja. E às vezes a gente não consegue trazer os nossos, porque nós não damos o testemunho dentro da nossa casa. Se eu não dou testemunho dentro da minha casa de ser um grupo de oração, porque eu só fico socado em coisa lá de igreja, como é que aquele irmão vai vir? Como é que o povo da minha casa vai vir? Porque dentro da minha casa eu preciso ser amor, perdão, compaixão, misericórdia, carinho, atenção. E às vezes nós só damos isso para os de fora e não damos para os de dentro. E aí nós somos o quê? Pedra de tropeço para os nossos da nossa casa. E a gente não vê porque a glória de Deus não manifesta lá. E quando a gente vai rezar, ver a causa do problema, quem é? É justamente nós, eu e você. E é onde o Espírito Santo vem e traz ali a nossa mente: ei, irmão, ei, meu filho, saia para fora, saia desse mundo aí que você está vivendo, de você mesmo, de si mesmo, venha viver a glória do meu Pai. Tudo que o Senhor prepara para nós é de grande graça, é de plenitude, é perfeito. Às vezes nós que vamos colocando empecilhos, não vamos crendo, e aí a glória não se manifesta. Então, nessa noite, nessa reunião de oração, o que o Senhor quer é que peçamos essa graça de remover as pedras que nos impedem de viver a Tua glória, da glória dEle agir em nossa vida, da Shekinah de Deus acontecer em nosso meio, e que você possa ter essa decisão, ficar de pé, desejar, abrir o seu coração. Vamos ficar em pé, povo de Deus, levanta, ressuscita Lázaro,
Saia para fora, venha viver o extraordinário de Deus, tudo que o Senhor quer e planejou, sonhou para a sua vida, viver os sonhos de Deus. Tantos milagres, tantas graças que o Senhor tem para cada um de nós, e muitas vezes por conta de nós mesmos, nós não vemos o seu agir em nosso meio. Por isso nós vamos clamar: eis agora o momento, eis a glória de Deus. Esse é o momento que o Senhor preparou para mim e para você, para que nós saiamos daqui nessa noite revestido de tua graça. O Senhor tem promessas de vida, de restauração, de salvação para cada um de nós. Bastamos nós acreditarmos, deixar que o Senhor viva dentro de nós. Se alguma área da nossa vida, se a nossa fé, se a nossa confiança, esperança está morta, saia para fora em nome de Jesus. Venha viver a glória de Deus, tudo o que o Senhor sonhou para nós. Eis o momento, chega a glória de Deus. Aplaude o Espírito Santo, é Ele quem dá vida, Ele quem salva, que restaura, que faz sempre nova todas as coisas. Amém, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.